Então, essas dúvidas, né, que vocês têm do processo burocrático, né, do como fazer, né, como que vão ser considerados os processos de avaliação, como que serão os conselhos de classe, como que vai ser o fechamento dos trimestres, como que a gente vai fazer registro de acompanhamento dos alunos, enfim, essas questões, elas estão sendo estudadas, né, pela comissão que trata de assuntos pedagógicos, e serão definidas nessa norma que eu falei para vocês, que vai ser publicada agora, essa semana, né, ou mais tardar na segunda-feira. Sobre a avaliação, né, falando mais especificamente sobre a avaliação do contexto pedagógico, nós ainda não temos as respostas de como que isso vai funcionar, como que será essa análise do processo de avaliação. Nós organizamos uma comissão também, uma subcomissão, da qual tem professores, supervisores, coordenadores, diretores, inclusive, né, tem um representante do componente de matemática, né, então nós vamos trazer professores para que nos ajudem a pensar de que forma que a gente pode considerar a avaliação sendo preciso nessa análise, né, chegando mais próximo, porque na verdade nós estamos planejando algo para outra pessoa executar, ou para que o aluno execute de forma muito autônoma. É diferente, né, do contexto de sala de aula, que eu preparo algo que eu vou aplicar e vou intervir e vou acompanhar esse processo. Então, muda um pouquinho, né, essa figura de análise enquanto avaliador do professor. Isso é meio complicado, é a mesma coisa de eu faltar, né, e preparar uma aula para o eventual aplicar. É claro que não vai sair da forma como eu pensei, né? Ele pode seguir todos os passos lá, mas vai acabar alguma coisa, né, não saindo da forma como foi pensado. Então, o processo é mais ou menos o mesmo. E daí nós precisamos pensar como que vai ser analisado tudo isso enquanto processo de avaliação. E é isso que essa comissão vai fazer, né, na sexta-feira. O primeiro encontro, né, vai acontecer nessa sexta-feira para pensar já em algumas situações. Ok. O Jefferson está perguntando sobre o material, né? Vou falar disso agora. Inicialmente, né, logo depois que retomaram as aulas, né, mesmo que à distância, o Centro de Formação teve que organizar uma ação, né, que contemplasse, então, um período letivo de atividades em casa. Então, o que nós fizemos, né? Nós estudamos posturas, na verdade, o que nós estudamos aqui. Como que seria a postura do pai, como que seria a postura do aluno, o quanto de direito garantido os nossos alunos terão com aulas em casa, o que eles conseguem absorver enquanto aprendizagem, que habilidades que eles podem desenvolver autonomamente ou junto com os pais, enfim. Tem uma série de coisas que a gente precisa pensar nesse processo tudo. Não é simplesmente pegar a atividade ou pegar o livro didático e mandar para casa, né? A gente vê aí nas redes sociais pais que adoram isso, mas tem pais que detestam, né? E tem alunos que gostam, tem alunos que também não gostam. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, até que ponto a garantia de direito do aluno ela está sendo, né, organizada e está sendo respaldada. Então, no primeiro momento, nós tomamos a iniciativa de elaborar um material padrão, que foi o que as escolas receberam, vocês tiveram contato, né, para poder enviar para os alunos de vocês. E essa não é uma ação correta, digamos assim, né, isso não é correto, pedagogicamente falando, não é correto, né, que o Centro de Formação ou a Secretaria de Educação organize material padrão e mande para todo mundo. Por quê? Porque são realidades diferentes, né? Tudo que nós planejamos aqui, nós pensamos sim, tentamos pensar num todo, mas nós temos um sistema gigante, né? Então, pode ser que tudo que foi programado, né, pelos ATPs aqui, que chegou para os alunos, eles consigam dar conta, outras realidades não dão conta, né, outras parcialmente. Foi por isso que uma das orientações que foi pedido para vocês é que vocês olhassem para aquele material e pudessem fazer as adaptações necessárias para que os alunos tivessem condições de realizar as atividades, né? Então, nós preparamos inicialmente, né, agora respondendo a pergunta do Jefferson, nós preparamos inicialmente essa primeira apostila, digamos assim, esse primeiro material. Esse segundo, né, essa segunda etapa, né, de material que nós vamos prepararemos junto com vocês,
É o que justifica, então, o que eu falei no início sobre esse planejamento que vocês farão na plataforma, certo? Então, todos vocês, direcionados pelo ATP, junto com o coordenador, vão conseguir, vão organizar, na verdade, um novo cronograma de atividades, baseado num rol de habilidades, né? E tá mudo? O que será que está acontecendo? Voltou? Digita. Vocês estão na sala, né? Só digita lá. É que não estão me ouvindo. Acho que tem que digitar para eles habilitarem de novo. Quem está me ouvindo, a gente só precisa que quem ficou mudo lá habilite de novo o áudio. Ok, podemos retomar? Bom. Podemos? Okay. Agora sim. Certinho. Então, no primeiro momento, nós organizamos esse material, e agora, nessa segunda parte, digamos assim, a partir do dia 5 de junho, que começa essa segunda etapa, digamos, nós vamos preparar junto com vocês. Né? Na verdade, esse planejamento vai ser guiado, né, pelo ATP e pelo coordenador de vocês, passo a passo. Por isso, o uso da plataforma, que é o que nós vamos fazer hoje, apresentar, na verdade, essa plataforma para vocês, para a gente ter esse meio de comunicação e uma estratégia de organizar esse planejamento juntos. Por que nós vamos fazer juntos? Porque isso, pedagogicamente, é o ideal, né? Porque cada um de vocês conhece a realidade, conhece os recursos que estão disponíveis na escola ou disponíveis para os alunos de vocês, se os alunos conseguem fazer atividades virtualmente, se eles precisam de algo impresso, né? Então, esse conhecimento que vocês têm é que nós precisamos adequar no planejamento. Por isso que nós vamos fazer agora quase que individualmente, né? Cada um pensando na sua realidade. Isso vai acontecer etapa a etapa, sem atropelos, não precisa, né, acabar a videoconferência agora, então vamos reunir todo o material que eu tenho, vou começar a fazer atividade, porque tem que mandar para os alunos. Não, nós vamos seguir um passo a passo, para a gente entender tudo aquilo que eu falei para vocês, que nós estudamos aqui no Centro de Formação em relação a posturas, né, como que é o comportamento do pai e do aluno, para entender todo esse processo, vocês também precisam entender, né, então é isso que a gente vai fazer, juntos, tá? A Dilmara até comentou que foram, né, programadas aulas além, né, do que foi enviado pelo Centro de Formação. Correto, era isso mesmo, né, quando vocês, enquanto professores, têm toda a propriedade para olhar para aquilo e falar assim, não, eu acho que para os meus alunos eu consigo ir além, então, propõe, né, então essa mobilidade sobre a articulação de conteúdos e a articulação de tempo, nós não temos domínio sobre isso. Quem tem são vocês na escola. Por isso que agora, a partir de agora, nós faremos juntos. Como eu falei para vocês no início, o Jefferson perguntou sobre a avaliação, né? Se aplicaremos algum material em cima de avaliação, enfim. Essa é uma resposta que precisa ser decidida pela comissão. Então, existe uma comissão que vai decidir sobre isso, sobre tempo, sobre que materiais, qual o tipo de análise, o que pode ser oferecido enquanto instrumento de avaliação.
né? A gente já tem alguns recursos previstos, né? Até a Sabrina vai falar um pouquinho sobre isso, que foram aquelas evidências que foram pedidas, tá? Mas nada de concreto do como que vai se definir essa avaliação, porque a comissão está estudando. Vocês terão uma parte na plataforma na terceira semana, do dia 1º ao dia 5, que a gente vai estudar essa organização dessa avaliação, desse material, para traçar um processo avaliativo, tá? Então, para nós nos organizarmos, então, a partir de agora, nessas etapas que vocês vão percorrer agora para trabalharem esse planejamento, essas atividades para mandar, então, nessa segunda etapa para os alunos, a professora Sabrina vai fazer, então, essa ambientação de vocês na plataforma e das atividades que já estão previstas, então, para os próximos dias, certo? Caso surjam mais outras perguntas, né, se a professora Sabrina não puder responder, eu volto aqui e eu respondo para vocês. Então, a Sabrina vai continuar, tá bom? Obrigado. Oi. Tudo bem? Todos estão me ouvindo? Tá. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Um pouquinho diferente. A situação exige aí que a gente busque maneiras diferentes, né? De estar se encontrando. E busque maneiras diferentes também de estar dando continuidade ao nosso trabalho, né? Então, é isso que nós vamos fazer juntos, tá? Vamos, a partir de agora, né, termos mais momentos juntos, vamos ter mais oportunidades de estar fazendo videoconferências aí para a gente conversando, tirando as dúvidas, e através do curso mesmo, como o Eliseu já falou para vocês, tá certo? Então, o Eliseu, ele já fez um apanhado bem geral aí, né, sobre o que nós vamos fazer, de que maneira que nós vamos prosseguir de agora em diante, e também sobre o que nós já fizemos, né? Então, esse curso, ele vai ter um formato de 3 semanas, tá? Com prazos estabelecidos, alguns prazos mais curtos, outros prazos maiores. A gente começa, tá? Esse curso vai estar liberado para vocês a partir do dia 22, tá? Vocês já podem entrar e ir fazendo as atividades, tá certo? A partir dessas atividades de vocês é que nós vamos organizando aí esse próximo material, né? Essas próximas atividades que vocês irão enviar para os alunos, porque como o Eliseu já falou, agora vocês é que irão fazer isso. No primeiro momento nós fizemos, né? Enviamos para vocês tinham a liberdade, sim, de mudar, de acrescentar, né? Agora vocês farão, com o nosso apoio aqui, vocês farão, tá certo? Então, nós vamos ter aí, nessas atividades, o nosso foco vai ser nesse aprimoramento do estudo em casa, que é o que a gente precisa mesmo aprimorar nesse momento, né? Tudo novo para todo mundo. Nós vamos trabalhar um pouquinho aí nessa organização de cronograma, habilidade de estudo, né, para o próximo estudo aí das próximas semanas, tá? E daí nós iremos também trabalhar aí um pouquinho a respeito da avaliação, tá? Nós vamos começar já essa comissão que o Eliseu citou aqui. Tem professor de matemática, que é o Jefferson, o nosso representante. Nós vamos começar essa semana já os estudos e nas próximas semanas daí nós vamos também conversando com vocês, passando o que a comissão decidiu e também vendo aí o que vocês acham, certo? Então, vamos lá. Para que a gente continue trabalhando aí esse ano, o Eliseu já falou para vocês sobre a matriz de referência, né? Nós estamos aí em um ano bem diferente para nós não iríamos conseguir dar conta da nossa diretriz toda nessa situação de estudar em casa, de quarentena, né? Então, já está sendo reorganizado um calendário aí, que não está definido ainda, mas ele é de 800 horas anuais, dividido em 3 trimestres, como o Eliseu já falou, né?
Essa matriz de referência, o que vai acontecer? Vocês vão ver que, principalmente o 8º e 9º, nós vamos trabalhar com muitas habilidades de revisão de anos anteriores. Por quê? Porque é um conteúdo mais complexo, é difícil fazer essa introdução de conteúdo lá na casa. Então, nós vamos trabalhar muito com as habilidades de anos anteriores. Quando a atividade do curso correspondente já a essas habilidades, vocês vão ver, vocês já viram também pelas atividades que eu enviei para vocês, né? E também por esse material do Crescer, do Estado aí, do Aprender Sempre, que nós estamos trabalhando com ele, né? Que é revisão. Não tem como a gente estar introduzindo e aprofundando muito, né? Algumas habilidades aí de matemática. Então, nessa matriz de referência, o que vai acontecer? Nós vamos elencar lá, no decorrer do ano, as habilidades que serão possíveis de trabalhar. Nesse momento, nós vamos analisar, tá certo? E vocês vão opinar a respeito das habilidades desse primeiro trimestre. O primeiro trimestre começou lá quando vocês estavam com aula presencial. Agora, com essas atividades que nós enviamos para vocês, continua sendo o primeiro trimestre. Junho ainda vai ser o primeiro trimestre, tá? E eu acredito que ainda alguns dias do mês de julho ainda será a respeito do primeiro trimestre, tá certo? Aí, essas habilidades que eu vou enviar para vocês agora é referente ao primeiro trimestre. Certo? O que vai acontecer? Algumas habilidades, elas não vão estar na íntegra lá, tá? Por que não? Por causa desse aprofundamento que eu falei para vocês, né? Por exemplo, nós temos muito em matemática resolver e elaborar problemas, situações, né? A gente sabe que nessa questão de elaborar situações, problemas, o professor ele teria que estar muito junto ali com o aluno. Então, muitas vezes trabalhar já com essa situação de resolver situações, problemas, tá? Então, assim, nós fomos adaptando algumas habilidades para esse momento nosso, tá certo? Tem a Maria Irene aqui. As habilidades do ano, né, o material mesmo do Aprender Sempre, no 7º ano, ele já entra em números inteiros, que é um conteúdo de 7º ano. Nós temos que ter o cuidado, até onde a gente consegue ir, né, até onde a gente consegue avançar. Nós não vamos deixar de trabalhar, mas nós temos que pensar como é que nós vamos trabalhar aí essas habilidades que são daquele ano, que não dizem respeito à revisão, tá? Todas as habilidades trabalhadas, elas serão avaliadas no retorno das aulas presenciais e se houver necessidade de retomadas. Então, gente, tudo que a gente está trabalhando no primeiro trimestre, nós vamos avaliar, né, de alguma maneira e encerrou aqui? Não vai ser assim, né? A gente sabe que quando os alunos voltarem, quando a gente voltar com as aulas presenciais, nós vamos fazer aí um diagnóstico, né, do que os alunos realmente conseguiram aprender lá na casa e, se for necessário, nós vamos retomar. Então, tudo que está sendo trabalhado na volta, independente de como a gente decidir agora como será essa avaliação, se ela vai fechar o trimestre agora ou não, independente disso, na volta nós vamos fazer aí pelo menos um diagnóstico, né? E depois ver essa necessidade de retomada dessas habilidades, tá certo? Então, referente a essa matriz, é isso, nós vamos construindo ela no decorrer do ano, tá? Vamos construindo juntos aí essa matriz e não tem como, nesse momento, a gente elencar todas as habilidades que nós vamos trabalhar nesse ano, porque a gente precisa aí de muitas respostas que a gente não tem nesse momento. E uma delas quando volta às aulas presenciais, a gente não sabe, né? Como é que esses alunos vão estar na volta das aulas presenciais? A gente não sabe. Então, por isso, a gente precisa ir decidindo aos poucos aí, tá certo? Uma outra atividade que nós vamos fazer lá no curso é referente ao cronograma de estudos em casa, né?
Nós já mandamos para vocês um primeiro cronograma, vocês já avaliaram, vocês já adaptaram, né? E nós vamos continuar fazendo isso. Claro que a gente tem que lembrar sempre que nesse cronograma tem que contemplar atividades que os alunos consigam realizar, né? Vou aprofundar, então como que eu vou fazer? Eu vou ter que estabelecer um contato, né, com o meu aluno, uma para que ele tenha rotina de estudo e outra para que eu possa auxiliar. Eu já tenho recebido, eu tenho visto muitos professores aí, né, que estão usando programas, estão dando aula, estão gravando aula aí, estão gravando áudio, estão mandando por WhatsApp. Tem sido muito bacana já o que vocês já têm feito, e é isso mesmo, nós vamos ter que ir buscando essas maneiras, né? Eu sei que quando a gente fala aí em gravar aí uma videoaula, alguma situação assim, não vamos atingir, mas a gente precisa pensar também na parcela do aluno. Então, se eu tenho 50% dos meus alunos que têm condições de realizar, assistir a uma aula diferente, ótimo, vou fazer para eles. Os outros 50% que não têm condição. Mas a gente tem ouvido e visto muita coisa bacana para vocês, e queremos que continuem mesmo, né? Né? Porque eu até depois vou conversar com os professores Calma aí, já vi o vídeo aqui, ó. Aqui, ó, é o Jefferson. De novo. Tá falando aí, eu acho que ele falou. O Eros, você precisava. O Eros, você tem Você vai por aí? Voltaram a me ouvir, gente? O Eros, se precisa desligar o quê? o áudio não, o microfone. Eu coloquei o microfone. Daí, agora, estão me ouvindo? Ok? Então, vamos lá. Vou voltar lá no cronograma, né? Então, como eu já estava falando para vocês, o cronograma é uma outra atividade do curso, que a gente vai trabalhar no curso, né? Claro que a gente precisa pensar para montar esse cronograma em atividade que os alunos consigam realizar, né? A gente precisa pensar aí nesse contato que tem que ter o professor com o aluno, a escola com o aluno, para que ele tenha essa rotina de estudo e, né, para que o professor possa ir auxiliando esse aluno na realização de atividades, tá certo? Então, são situações que, quando eu vou montar o meu cronograma, né, do estudo lá em casa, eu preciso ter muito claro isso para mim, né? Se eu vou pensar nessa atividade, se eu vou trabalhar essa habilidade com essa atividade, como é que eu vou auxiliar meu aluno, tá certo? Eu já tinha falado para vocês que a gente tem recebido, tem visto, tem ouvido muita coisa boa de vocês, e é isso mesmo. Precisa ir fazendo, né? E a gente vai aprendendo juntos aí. Nesse momento, né, a escola, vocês, professores, vocês terão autonomia para trabalhar com as habilidades elencadas para o trimestre. O que quer dizer? O que eu quis dizer com isso aí? Nós elencamos algumas atividades, algumas habilidades para esse primeiro trimestre e, de repente, vamos supor, lá no sexto ano, as operações lá, adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais, os meus alunos já dominam. Eu já tinha visto isso, Sabrina, lá quando iniciou o ano, quando eu fiz um diagnóstico, eles já eram ótimos nisso. Eu vou continuar batendo nisso? Não. Eu vou poder avançar, mas dentro das habilidades que estão elencadas para esse trimestre, tá certo? Vocês vão ter essa autonomia, mas não podemos fugir daquelas habilidades. Vai fazendo aprofundamento, vai dando atividades diferenciadas aí, mas dentro das habilidades, tá? Nós começamos trabalhando com o material do Aprender Sempre,
Tá? Por que que nós optamos por começar a trabalhar com esse material? Porque o município fez uma parceria com o Estado e a gente ia receber esse material impresso. Só que até agora nós não recebemos. Não sabemos se vai chegar até o momento que vocês irão mandar as próximas atividades. Ele é um material curto. A maior parte dele eu já mandei para vocês no primeiro cronograma, tá? E a escola imprimiu. Vocês podem optar por continuar trabalhando com ele, tá certo? Vai dar aí para mais umas 2 semanas, né? Ou não, tá certo? Esse primeiro trimestre, quando eu pensei nas habilidades, eu pensei lá me baseando por esse material. Como a gente iria receber, seria muito conveniente para a gente usar esse material, né? Então, as habilidades estão dentro desse material. Então, se você optar por trabalhar com ele, já está tudo certo, está lá dentro. Ah, não, Sabrina, nós não vamos imprimir mais esse material. Não tem problema, né? Muitas escolas podem optar por trabalhar com um livro didático, por exemplo, que a gente já tem. É só selecionar as atividades lá no livro didático, dentro dessas habilidades, tá certo? Então, não é obrigatório. E lembrando que, se vocês forem imprimir, né, vocês vão imprimir só as páginas que ainda não foram usadas, porque a maior parte a gente já usou. E também, mesmo que vocês façam essa opção de trabalhar com continuar trabalhando com esse material, vocês já sabem que vocês terão que acrescentar atividades aí, tá? Porque são poucas as atividades que tem lá. O Fernando, ele já enviou aqui no grupo o material, em PDF. Eu enviei hoje também o caderno de respostas, né, o gabarito, para vocês lá no grupo. Mas eu vou enviar para a escola também, tá certo? Eu vou enviar para a escola agora, eu falei ontem com os coordenadores, e irei enviar lá para a escola, caso vocês queiram imprimir. Tá bom? A avaliação, como o Eliseu já falou, e eu também, né? Nós ainda vamos estudar como será feita, mas existe uma previsão aí de que nós usaremos as evidências dos estudos em casa. Essas atividades que eles estão levando, que eles estão fazendo, vocês irão recolher, né? E irão analisar essas atividades, corrigir, já vão fazendo isso, né? Porque é uma evidência de que eles estão estudando, é um registro nosso, né? Então, nós do ensino fundamental anos finais, a gente já tem essas evidências, porque a gente trabalha muito em cima de atividades. Então, assim, eu acredito que a gente vai utilizar, tá certo? É uma previsão nossa aí. Então, se vocês já marcaram prazo, já estabeleceram um prazo para que essas atividades voltem feitas, já vão corrigindo. Se a sua escola ainda não fez, é interessante ir conversando lá na escola para que veja, para que marque uma data aí, para que esses alunos devolvam essas atividades, né? Porque é a nossa evidência, é o que a gente vai ter em mãos nesse momento, né? É o que a gente vai poder usar, uma das coisas que a gente vai poder usar para avaliação, tá bom? Mas a avaliação, nós vamos estudando com mais aprofundado aí, conforme a gente for fechando com a comissão, tá bom? Então, vamos lá um pouquinho aí para como vocês vão trabalhar lá na plataforma. Vocês já entraram hoje, né, já venceram essa primeira etapa aí, né, não precisamos nem ficar falando aqui, porque vocês já encontraram o curso de matemática, já entraram lá na plataforma. Então, sempre quando vocês entrarem lá na plataforma, vocês vão lá na proposta e planejamento e vão procurar lá a atividade que vocês vão realizar. Hoje, se vocês procurarem, não terão muitas, e mesmo que tenha lá, tá, as que já tem lá, elas não estão abertas, elas vão abrir a partir do dia 22, que é sexta-feira. Por quê? Porque hoje eu estou fazendo essa aula com vocês, amanhã será com o pessoal de ciências, as outras ATPs também vão trabalhar assim, e daí a partir do dia 22 todos começamos a fazer o curso, tá certo? Aí, algumas atividades, por exemplo, a primeira atividade nossa, só carregar aqui isso. Não está indo o slide.
A primeira atividade nossa lá vai ser para vocês responderem, tá? Um estudo em casa. Vocês vão ler, tem lá os links que vocês vão ter que entrar, vão estudar os textos, e daí vocês vão lá embaixo, ó, em responder, tá certo? Depois eu posso mandar esse tutorial também no grupo lá de matemática. Mas vai lá em responder, responde lá e envia, tá certo? Então, é bem simples essa questão de responder. Algumas atividades vocês terão que anexar, tá certo? Para anexar, se vocês arrastarem aqui, ó, pode ficar só como rascunho para mim. Então, o mais correto é vir aqui em arquivos, tá? Daí você vai procurar, vai abrir aqui para você procurar no seu computador o seu arquivo. Então, se você tinha que me dar uma resposta, você fez lá, né? Você salva no seu computador. Só carregar aqui o slide. Só tem 3 perguntas. Atividades deverão ser desenvolvidas. Não, tem da Irema, tá? Como assim queiram imprimir? Para nós teremos que imprimir para os alunos. O do Adão, atividades deverão ser devolvidas na escola para serem entregues aos professores. Sim. E o Tiago fez um questionamento de Sabrina, só uma dúvida. Então, enquanto carrego o slide aqui, eu vou respondendo aqui, tá? A Maria Irene perguntou assim, como assim vocês queiram imprimir para nós ou nós temos que imprimir para os alunos? É o que eu já falei. É assim, é um material que é opcional se você quer continuar trabalhando com ele ou não. Tem mais algumas atividades ali para mais umas 2 semanas, tá? Já está preparado. Ah, não, Sabrina, minha escola optou por não trabalhar com o Aprender Sempre. Não tem problema, trabalha com outras atividades, desde que estejam dentro das habilidades que nós elencamos para o primeiro trimestre. É por isso que eu falei, caso vocês queiram imprimir, tá certo? Essa questão de impressão, irá cota maior para as escolas, como foi da primeira vez, irá o sulfite. Então, essa questão de impressão de material para o aluno não será o problema. Tá? Mas tem escola que pode optar. Por exemplo, eu sei que o Dom Silvio, os alunos já têm um livro didático lá na casa. Então, de repente, para eles é mais interessante trabalhar com o livro didático do que o aluno ter que vir retirar o material, né? Então, são situações que cada escola vai poder decidir, tá? Então, por isso que eu coloquei dessa maneira, caso queiram imprimir, tá? Seu Adão, as atividades, né? Sim, devem ser devolvidas, sim, na escola para entregar para vocês, né? Para que vocês já vão analisando essas atividades. Eu sei que tem escola que não marcou uma data para os alunos devolverem essas atividades, tá? Mas, se não marcou ainda, é interessante que marque, né? Porque é um dos instrumentos que nós teremos aí para avaliar esses alunos depois, tá certo? A questão do Tiago aqui, a dúvida do Tiago, o contato com o material enviado aos alunos por conta da disseminação dos vírus. Realmente, Tiago, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa evitar aglomeração e ter todo o cuidado de higiene aí, mas é uma coisa, um risco que infelizmente a gente corre mesmo, tá? Não tem outra maneira. Né, nós temos que continuar esse trabalho, seus alunos precisam ter essas aulas em casa, a não ser que na sua escola vocês consigam tudo, né, aí por WhatsApp, por videoaula, né, que daí os alunos, as atividades que eles tenham que fazer, eles consigam imprimir na casa, ou se eles tiverem o livro didático e vão fazendo na casa, aí tudo bem, né. O material PDF não podemos enviar para os alunos? Esse do Aprender Sempre, Fernando, não sei se vocês deveriam enviar ele em PDF dessa maneira, até porque os alunos já usaram a maior parte dele, pode confundir, né, nesse primeiro momento. O que vocês podem ser, como eu acabei de falar para o Tiago, se o aluno de vocês tem condições de imprimir em casa, ou tem condições de trabalhar só aí no computador, né, vocês podem até enviar as páginas que não foram trabalhadas ainda
para que eles realmente usem esse material daí, sem problemas. Ângela, nono ano não tem o quê? Não tem o livro didático, Dom Silvio, é isso? Se o nono ano não tem o livro didático, aí vocês vão ter que preparar atividades mesmo, né? O Fernando colocou aqui que é via WhatsApp, né? Perfeito, se os alunos de vocês tiverem condições aí, só que precisamos pensar na totalidade dos nossos alunos. Todos têm essa condição, né? A Nilza, a escola imprimiu as atividades para todos os alunos. Sim, e foi mesmo uma situação aí que a Secretaria da Educação deu condição para a escola imprimir mesmo. Sim, Maria Irene, nós sabemos dessa situação, que tem muitas escolas que não têm livro didático para todos os alunos, por isso que nós estamos dando aí diferentes opções para vocês, tá? Gente, só voltando aqui nos slides, só para a gente terminar, porque senão vai acabar nosso tempo, tá? E daí encerra a vídeo aqui. Então, vocês vão lá, escolhe um arquivo, ó, tá certo? Depois que vocês escolherem um arquivo, vocês vão enviar o arquivo para mim. Daí tá tudo ok, tá certo? Sobre o livro, eles podem depois tirar foto e mandar no PDF, no grupo. Ah, sim, né? Uma opção aí, né? Não tem o livro para todos os alunos. Eu quero trabalhar com o meu livro didático. Pode digitalizar o livro e mandar nos grupos, né? De WhatsApp, tá? Então, precisa pensar nas situações aí para atingir todos os alunos, tá certo? Então, assim, perfeito. Eu sei, assim, que as escolas, né, todas, no primeiro momento, imprimiram as apostilas, né, fizeram algumas adaptações, e é isso mesmo, tá certo? Então, vai pensando. Agora, vocês já vão poder ter uma devolutiva dos pais, o que deu certo, né? Ah, deu certo trabalhar, então, só pelo WhatsApp? Ótimo, né? Ah, não deu certo, tem muitos alunos que não conseguiram, então vamos repensar, tá certo? Eu vou mandar, sim, a Ângela aqui colocou sobre o tutorial aqui para anexar as atividades, eu mando no grupo depois para vocês, tá? Agora, o nosso tempo está curto, mas assim, se tiver mais alguma pergunta depois que encerrar aqui, podem ir mandando no grupo ou mandando no privado, a gente vai respondendo, tá certo? No decorrer do nosso curso também a gente vai conversando, tá? E vamos tirando as dúvidas, mas basicamente é isso, tá certo? Tudo bem? Dilmara, o curso, ele vai estar aberto a partir de sexta-feira e vocês têm datas para algumas entregas. Mas a maioria das atividades, o prazo é mais longo, uma semana, até mais do que isso. Algumas atividades o prazo é para entrega até o último dia do curso, tá? Serão 3 semanas de curso e daí vocês entram e vão fazendo as atividades, tá? Nós só teremos, assim, alguns encontros, algumas videoconferências, daí nós teremos que estar naquele momento todos juntos, né? Mas no restante você vai entrando e vai fazendo. Tá, Maria Irene, essa videoconferência, ela fica gravada e depois você pode entrar e assistir de novo, tá certo? Mas qualquer dúvida, se você não conseguir esclarecer lá ouvindo de novo, você manda uma mensagem para mim aí que eu vou respondendo. Sim, Dilmara, até é importante que todos verifiquem se vocês estão no grupo de matemática. A maioria dos professores lá são administradores. Se você não está, já conversa com o seu colega ou manda uma mensagem para mim para adicionar vocês lá, tá? O Douglas colocou aqui para adicionar. Manda o seu contato para mim, Douglas, que eu adiciono. É importante que todos estejam no grupo, porque agora nós vamos manter um contato maior lá pelo grupo, tá certo? Datas de vídeo. Por enquanto, nós não temos outras datas ainda marcadas, tá certo? Ainda não tem nenhuma previsão para outros vídeos aí. Mas se surgir dúvidas, a gente pode marcar sim.
Tudo bem? Gente, então, obrigada, tá? Obrigada aí pela presença de todos, vamos conversando, né, se cuidem, vamos cada um fazendo a nossa parte aí, tá certo? É um momento aí que eu sei que é difícil para todos nós, né, mas a gente vai vencer, tá certo? Bom trabalho aí a todos.